Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 26º domingo do tempo comum. E hoje o Senhor nos dá um grande convite à conversão. Volta o seu coração para Ele, volta para Deus todo o seu ser, o seu entendimento, a sua alma, vira para o Senhor e permanece nele. É o convite que o Senhor hoje nos faz. A primeira leitura de hoje é do profeta Ezequiel. Ezequiel viveu na cidade de Jerusalém, bem no início da deportação do povo para a terra da Babilônia. É o grande exílio da Babilônia. Esse exílio da Babilônia aconteceu mais ou menos ali no século VI antes de Cristo, 585, alguma coisa assim. Subiu ali ao redor do país de Israel um grande país, Hoje nós conhecemos ele como o Iraque, mas na época ele se chamava Babilônia. Era uma terra fantástica, um lugar maravilhoso. Existiam os grandes jardins da Babilônia, que era uma coisa fabulosa, uma irrigação naquela época, assim, fora do comum. Era uma das grandes maravilhas do mundo, os jardins da Babilônia. Subiu ao trono da Babilônia um grande rei, general, chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor começou a expandir a Babilônia e foi engolindo todos os povos ao redor, todos os países. Ele fazia guerra, entrava, conquistava aquele povo, às vezes dominava, colocando nos lugares os seus generais para comandar aquele país, ou às vezes ele pegava todo o país e trazia como escravo para trabalhar na Babilônia, para manter o país da Babilônia. O povo de Israel foi invadido por Nabucodonosor e levado como escravo para a Babilônia. Foram feitas 2 deportações. Foi feita uma primeira que levou o rei, levou todo o povo da classe mais alta, ficando apenas os pobres no país de Israel. Depois o rei da Babilônia colocou um governador lá em Jerusalém. Esse governador se virou contra o rei. E aí Nabucodonosor fez uma segunda deportação, levou todo mundo, arrasou a cidade de Jerusalém, deixou ela em ruínas. E o povo, diante dessa situação, ao invés de se converter, começou a acusar Deus. Vejam a profecia que Ezequiel disse hoje. Ele disse assim: vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta? Ouvi vós, casa de Israel, não é a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quem errou não fui eu, foram vocês que erraram. Deus está dizendo para o povo de Israel, porque o povo dizia: Deus errou, Deus não podia ter deixado isso acontecer. Como assim nós vamos voltar para a escravidão? Nós que já saímos de uma escravidão tremenda do Egito, uma coisa que marcou para sempre o nosso povo. Agora, Deus disse que nos amava, Deus disse que nós éramos o filho predileto dele, e agora Deus deixa a gente cair nessa desgraça. É Deus que está errado. E o profeta vem dizer negativo. Deus não está errado coisa nenhuma. São vocês. Deus falou para que vocês não fizessem aliança com os estrangeiros. Deus falou para que vocês mantivessem a configuração do povo nas 12 tribos amadas por Deus, os 12 filhos de Jacó. O que vocês fizeram? Fizeram um rei, mudaram tudo. Agora vocês vão dizer que Deus é que está errado? Não, não é assim. E essa leitura de hoje, ela nos traz uma grande reflexão que a gente poderia pensar, Só pensar, só ideias aqui, Por exemplo, hoje nós nos encontramos em uma situação bastante complexa no nosso país, Em termos políticos, em termos judiciários, em termos morais, uma série de situações que nós estamos vivendo. E às vezes a gente fala assim: será que Deus nos abandonou? Deus não escuta as nossas orações? Deus está errado? Por que Deus nos abandona assim? Deus não nos abandona. Desde o Evangelho, desde o princípio, Deus vem nos falando:
Convertam-se, convertam-se, voltem para o Senhor, tenham um coração voltado para Deus. Você vai ler a história da igreja, a história do mundo, e você vai ver atrocidades que os homens vira e mexe vão fazendo. As grandes guerras, por exemplo, estamos aí vivendo a Rússia atacando a Ucrânia e destruindo cidades inteiras, uma tragédia, não só a Rússia. Nós encontramos países como a África, a forma como eles se organizam, ainda vendem os seus filhos, vendem as crianças como escravos, e brigas e mortes tremendas entre tribos, e um monte de situações. Nós vemos o mundo convulsionando, grandes tempestades, tem aí inundações no deserto, lugar que nem chove, de repente cidades inteiras arrastadas por águas. Nós vemos no nosso Brasil tantas coisas, tantas situações, e a gente às vezes pode culpar Deus. Será que Deus não nos ama? Será que Deus não está olhando para nós? Deus nos ama. O problema é que o nosso coração de pedra continua cada vez mais duro. Estamos aí desde as décadas de 60, 70, quando começa a televisão brasileira, a televisão no nosso Brasil, e o tempo inteiro a televisão vai nos ensinando uma série de contravalores. Foi nos ensinando o divórcio, foi nos ensinando o casamento homossexual, foi nos ensinando a destruição das famílias, foi nos ensinando em cada novelinha que foi colocada dentro daquela televisão, e ela foi entrando no nosso coração, que na verdade quem tem graça é o vilão. Ser boazinha não presta mais. Você pode olhar todos os personagens de novelas e filmes que são feitos em Hollywood, inclusive, agora é a vez do vilão. O vilão é que é o tchan da história. O bonzinho só se ferra, né? Para não falar um palavrão, né? Então, esta ideia ela vai sendo macerada, ela vai sendo colocada dentro das nossas mentes. Aí agora, por último, o golpe fatal está lá: vamos aprovar o aborto e matar as criancinhas no ventre de suas mães. Isso vai entrando. E daqui a pouco acontece uma grande desgraça no mundo e o povo reclama: não, mas é porque Deus não nos ama. Não é que Deus não nos ama. É que o coração do homem está cada vez mais fechado para Deus. Nas décadas de 70, 80, nós éramos a religião com maior número de fiéis, 60%, 80% da população brasileira era católica. Vá fazer as contas agora para você ver, menos da metade da população brasileira já não é mais católica. É católica, né? E desses católicos, se você for ver quem é de fato fiel, é um número muito pequeno. A maior parte dos católicos, eles são de IBGE. Nunca foram à missa, vão na igreja só no dia de batizado e casamento. E às vezes vem à igreja, mesmo participando das coisas, mas não faz a menor ideia para que lado anda a religião. Nunca lê o catecismo da igreja católica, não lê a Bíblia, não reza o terço, inclusive nem sabe rezar o terço, não faz absolutamente nada, vem à igreja, participa da missinha e vai para casa encher o caneco. E depois é a conduta de Deus que está errada. Reflitamos bem a respeito da leitura de hoje do profeta Ezequiel, porque ela nos traz todos esses questionamentos para a gente pensar com amor no nosso coração. Convertam-se. A segunda leitura é a carta de São Paulo aos Filipenses. A cidade de Filipe é uma cidade muito especial. Ela é uma cidade grega, está lá na Grécia, mas ela foi formada por militares romanos. Na época da dominação do Império Romano, a Grécia era um ponto estratégico, uma cidade intelectual, os grandes leitores, os grandes filósofos, um lugar especial. E a cidade de Filipe, ela foi formada por estes militares que vieram do exército romano. Então a cidade de Filipe, ela era uma espécie de uma mini Roma, uma Roma minimizada, pequenininha. Tudo o que acontecia na capital do império, em Roma, acontecia em Filipe. Mas por ser um povo militar, um povo meio soberbo, cheio de si mesmo, gente orgulhosa, vaidosa, gente intelectual, eles não se rebaixavam.
São Paulo fundou a comunidade de Filipe no ano 49, no verão do ano de 49. O povo começou ali com muito fervor, com muita fé em Jesus Cristo, vivia a fé católica. Daqui a pouco eles começam a inventar historinhas e coisa. Aí São Paulo fala: olha, para com isso. Escreveu uma carta para Filipe dizendo: vocês não estão de acordo com a conduta de Deus. Volta os seus olhos para Cristo, olha para Ele. Ele é que precisa ser olhado. Aí ele diz: veja quem é Jesus. Você acha que é melhor do que Jesus? Ele diz assim: Jesus Cristo, existindo em condição divina, não se fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se de si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte de cruz. Se Jesus se esvaziou e se humilhou, por que é que você anda com esse seu nariz nessas alturas? Por que é que você não baixa a sua cabeça? Por que é que você não se humilha diante da poderosa mão de Deus? Por que é que você se acha tão importante, você que não é nada, sendo que Jesus é infinitamente superior a você? É uma grande advertência que São Paulo faz à comunidade de Filipenses, mas é também uma grande advertência que ele faz a nós também. A pergunta que fica nesta mensagem de hoje, da segunda carta de São Paulo aos Filipenses, é justamente essa: os seus olhos estão fixos no Senhor? Assim como Ele se esvazia, você também se esvazia? Você se humilha diante de Deus? Ou você, como diz o ditado por aí, você se acha, né? Aquela piadinha que diz assim: não dá para brincar de esconde-esconde com você porque você se acha, né? São Paulo perguntando isso para cada um de nós. E o Evangelho? O Evangelho, ele é uma continuação do Evangelho do domingo passado. Você se lembra do domingo passado, né? Domingo passado, Jesus falava do patrão que chamava empregados para trabalhar na sua vinha. Ele foi de madrugada, chamou um grupo, às 6 horas da manhã chamou outro grupo, às 9 outro grupo, ao meio-dia, e assim até às 17 horas ele chamou outro grupo para trabalhar na vinha. E cada um recebeu o seu denário, o salário de um dia. Hoje ele continuou falando de trabalhadores, mas agora não são empregados que foram pegos lá na rua para trabalhar. Ele está falando de filhos. Ele diz assim, Jesus falando aos sacerdotes, aos fariseus de Israel, dizendo: o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegou ao filho mais velho, a um dos filhos, não está dito aqui filho mais velho. Chegou a um dos filhos e falou: filho, vai trabalhar na vinha. E o filho disse: eu não quero trabalhar, não vou trabalhar. Só que aí depois pesou no coração dele e ele foi trabalhar. O segundo filho, ele foi lá e disse: filho, vai trabalhar na vinha. E o filho disse: já vou. E nunca foi. E Jesus pergunta: quem destes filhos fez a vontade do Pai? Aí os fariseus, claro, chegaram à seguinte conclusão: quem fez a vontade do Pai foi aquele que falou que não ia, mas acabou indo. Jesus aqui está falando de 2 povos, de várias coisas na verdade. Primeiro, ele está dizendo, o filho primeiro que foi chamado é o filho de Israel. E foi dito a eles: filho, vai trabalhar na vinha. E eles disseram: tá bom, nós já vamos. Mas não foram, porque quando o Filho de Deus chegou, e agora eles têm que dar o passo e mudar a sua fé, eles disseram: não, Jesus não, larga a mão desse Jesus, vamos ficar na nossa religião aqui antiga, porque é ela, Jesus não é Messias coisa nenhuma, larga a mão de Jesus e ponto e acabou. O filho que falou que ia trabalhar e não foi. O outro filho são os pagãos. Os pagãos nem foram chamados para fazer o trabalho que o povo de Israel foi. Eles, aparentemente, eles não iriam trabalhar para Deus.
Mas os pagãos se converteram, os pagãos acreditaram em Jesus, abraçaram a fé e começaram a viver profundamente a fé católica, a fé cristã, e viveram e fazem isso, e até hoje eles continuam trabalhando, e são aqueles filhos que disseram que não iria trabalhar. Aí a pergunta que fica no Evangelho para a gente é: você faz parte desse grupo que de fato trabalha para Deus? Ou você é uma casca, uma grande mentira, um engodo? Vai à igreja, reza, entra na fila da comunhão, comunga, mas no fundo, o seu coração não tem nada de cristão. Você é arrogante, prepotente, mentiroso, mão de vaca, enrolão, caloteiro, compra e não paga, faz o inferno da vida dos outros, fala mal de Deus e o mundo, não tem respeito, não tem dignidade, não tem fidelidade, não tem compromisso com as coisas de Deus. Mas na frente das pessoas é uma boneca de porcelana, toda bonitinha, toda arrumadinha, toda lindinha, cheirinho de católico, acabou de sair do forninho católico, mas dentro dela tem um coração diabólico. São esses questionamentos que a liturgia hoje vem nos fazer. Você é católico mesmo? Tem certeza disso? Se hoje os guardas aparecessem na porta da nossa igreja, colocassem um fuzil na sua cara e dissesse: ou você abandona Jesus Cristo ou você morre. Aí você: não, eu sou evangélico, não, eu sou do candomblé. Como seria a sua resposta diante de uma pergunta verdadeira? Você é de fato filho que trabalha e que dá a vida pelo Cristo? Não é que o Cristo quer que você faça a mesma coisa que Ele fez, porque você tem que repetir aquilo que Ele fez. Não, Ele não está querendo isso. Ele não quer obrigar você a isso. Ele só quer que você entenda o quanto que você foi amado e o quanto é injusto você não amá-lo de volta. Um amor tão grande só pode ser pago com amor. Convertam-se. As coisas que estão acontecendo no nosso meio é só uma amostra grátis daquilo que virá. Se preparem. Nossos corações estejam preparados não só para dar uma resposta verdadeira a Jesus, mas tem que estar preparado ao castigo da mão poderosa de Deus se a gente não se converter. Assim como aconteceu com os judeus, assim como acontece com os pagãos, assim acontecerá conosco também. O apelo de hoje da Santa Missa é justamente este: converta-se, converta-se. O Senhor te amou profundamente e você só será feliz quando aprender a amá-lo também. E amá-lo significa, de forma bem simples, específica, mudar de vida. E tem que ser hoje.